Olá, nós vamos estudar sobre as figuras de linguagem. Esse conteúdo está disponível no site Toda a Matéria. E nós vamos estar abordando aqui os pontos principais. A figura de linguagem, também é conhecida como figura de estilo, né? São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Quer dizer, é para escrever mais bonitinho, né? Para que as frases fiquem mais bonitas, que o texto fique mais bonito. Dependendo da função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, que são aquelas que estão relacionadas ao significado das palavras, né, como metáfora, comparação, metonímia, a catacrese, sinestesia e perífrase. Figuras de pensamento, que trabalham, né, com a combinação de ideias e pensamentos, como a hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Figuras de sintaxe ou construção. Elas interferem na estrutura gramatical da frase, né? Então são elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras, então aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. E aí vocês vão ficar apavorados com esses nomes todos complicados, mas nós não vamos estudar todos, vamos só estudar os principais. Vamos começar pela metáfora, que é bem fácil, bem simples. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Traduzindo tudo isso, vamos ao exemplo. A vida é uma nuvem que voa. O significado de vida é nuvem que voa? Claro que não. Aqui você está fazendo uma metáfora, apenas dizendo que a vida é uma nuvem que voa, né? Mas a vida, na verdade, não é uma nuvem que voa. Parece que tem um comozinho aí, né? A vida é uma nuvem que voa, mas não tem esse conectivo aí como na metáfora. Ele tá até subentendido, mas não tem. Você afirma literalmente que é dessa forma. Eu posso falar também que, aquela menina é uma flor. Na verdade, ela não é uma flor, ela é uma menina. Só que eu estou dizendo que ela é uma flor porque ela é delicada, porque ela de repente é bonita. Então eu estou fazendo, né, usando aí uma metáfora. Vamos ler uma tirinha aí. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável. Uau, agora traduz. Aí você tá querendo demais, né? Então aqui tá usando uma metáfora dizendo que o meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável, né? Mas o amor não é nada disso, né? Então tá fazendo uma metáfora aí. Vamos para a comparação. A comparação, ela é parecida com a metáfora. Só que na comparação, ela tem o conectivo como, ou também pode usar assim ou tal qual. Seus olhos são como jabuticabas. Então, não está dizendo que os olhos são jabuticaba, mas são como jabuticaba. Então, aí é comparação. Vamos ver uma tirinha.
Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Aqui está fazendo uma comparação. Percebam que usou o conectivo como uma flor e como o motor do carro. Na metáfora, você não usa o conectivo, na comparação, usa o conectivo. Próximo, metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo, o autor pela obra. Então, o exemplo aqui, costumava ler Shakespeare. Shakespeare é o nome do autor, da pessoa. Você não lê uma pessoa, mas você lê o quê? A obra dele. Só que a metonímia é uma figura de linguagem que permite que você fale dessa forma, né? Costumava ler Shakespeare, está subentendido que eram as obras dele, ok? Isso é metonímia. Vamos a uma tirinha aqui, né? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, aqui o uso da metonímia, que substitui o vocábulo boi por cabeças de gado, né? Ele tá aqui usando, então, aí a metonímia, porque você a transposição, né, do significado, né, considerando uma parte pelo todo ou o autor pela obra. Catacrese. A catacrese representa um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Então, o exemplo aí, embarcou há pouco no avião. Só que o termo embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas como não tem um termo específico para avião, as pessoas usam também embarcar para avião. Então, isso aí é a catacrese. Um exemplo aí, nessa charge aí, é que, ó, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Então, o uso da expressão bala perdida é utilizada por não ter outra mais específica, né? A gente não. Na verdade, de perdida ela não tem nada, né? A bala não tem nada de perdida porque ela acha sempre alguém. Mas é um termo usado aí para estar, por não ter um outro mais específico. Então, isso aí é chamado de catacrese. Antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz, né? A guerra aí tem um sentido oposto aí da paz. E aí tem alguns exemplos de antítese. A relação deles era de amor e ódio. O dia está frio e o meu corpo está quente. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Bonito para alguns, feio para outros. Vivemos num paraíso ou no inferno? Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Não sei dizer qual verdade reside na mentira. Então, aí são alguns exemplos de antítese. Vamos à tirinha. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir
o um tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? O uso da antítese expressa pelos termos que têm sentido opostos, ou seja, positivo, negativo, mal, bem, paz e guerra, sempre vai usar os sentidos opostos. Vem aqui ficar com a menina ali. O paradoxo, ele é parecido com a antítese. Então, para não confundir, por isso que eu li bastante exemplo, né? O paradoxo, ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, né? Como é a antítese. Então, são ideias, né, de sentidos opostos, não palavras opostas. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Se a pessoa está cega, como é que ela está vendo? Então, essa é a questão do sentido oposto, né? O cego não tem como ver. Então, veja que é diferente do anterior, que a antítese usa palavras opostas. O paradoxo é a ideia. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. O uso do paradoxo pelas ideias com sentidos opostos, realçada aí pelos termos que explicam a certeza relativa e absoluta. Então, vamos a alguns exemplos aí de paradoxo diferente da antítese. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Já estou cheio de me sentir vazio. A novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. O amor é ferida que dói e não se sente. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Bastou ouvir o teu silêncio para chorar de saudade. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Então, aí são alguns exemplos do paradoxo diferente lá da antítese. Hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Quase morri de estudar. Significa que estudou muito, mas morrer de estudar não existe, né? A pessoa morrer de tanto estudar é um exagero. Vamos à tirinha. Tô ficando atoladinho, tô ficando atoladinho. Viu como eu canto bem? Hã? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistra. A expressão morrendo de inveja é uma hipérbole, porque na verdade a pessoa, né, não morre por ter inveja de alguém, né? Isso aí é uma hipérbole. Eufemismo. O eufemismo é usado para suavizar o discurso. Entregou a alma a Deus. Né? Na verdade, está dizendo que a pessoa morreu. Nessa questão de falar de morte, né? Entregou a alma para Deus, ou então passou dessa para melhor. Isso são eufemismos. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, nessa charge aí explica, né, que a fofoqueira é usada apenas para suavizar, né, o discurso. Agora, esse é forte, gente. Fofoqueira, né? Fofoqueira não. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Essa é fortíssima. Ironia. Ironia também é muito usada.
é a representação do contrário daquilo que se afirma. É tão inteligente que não acerta nada. Na verdade, você está chamando a pessoa de burra, mas aí, para você não falar a palavra burra, você usa o oposto daquilo que você quer dizer. Então, você usa que é inteligente. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Nota-se que o uso da ironia, uma vez que o personagem está zangado com a pessoa e utilizou o termo inteligente de maneira irônica. Na verdade, ele estava querendo chamar a pessoa de burra e não de inteligente, mas usou a ironia aí. Personificação. A personificação, também chamada de prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim não tem olho, não olha, não vê, não tem como, né? Mas é chamado isso de personificação. A tirinha aí mostra mostra aí o Zé Lelé, né? Olhando no espelho. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá olhando para mim. Ou tá me olhando. A personificação é expressa na última parte do quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando ele. Assim, utilizou uma característica dos seres vivos, que é olhar, em um ser inanimado, que é o espelho, né? O espelho que está olhando ele. Imagina. Aliteração é a repetição de sons consonantais. Então, exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é chamado de aliteração. Vai pegar uma frase com sons consonantais que se repetem, que às vezes é bem difícil falar. Tirinha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. O uso da literação, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Na verdade, aqui era outra pessoa que estava falando. Onomatopeia já é a inserção de palavras no discurso que imitam os sons. Não aguento o tic-tac desse relógio. A onomatopeia é muito usada nos quadrinhos, né? Em quadrinhos ela é bem usada. Aqui, por exemplo, ó. Bum, bum, bum. Cebolinha quer parar de fazer barulho? Buá, buá. No primeiro e último quadrinho tem o uso da onomatopeia, né? Com bum, bum e... Quer dizer, bum, 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 bum. E buá, buá. Que o primeiro está expressando o som do tambor e o segundo o choro do Cebolinha, né? Não precisava nem explicar isso. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Tomara que você me entenda, né? Aliás, tomara você me entenda. Então, omitiu ali o que. Até na hora que eu fui falar, eu falei automaticamente, tomara que você me entenda. Mas aqui elipse é você omitir essa palavra que é identificada de forma fácil. Tomara você me entenda, automaticamente a outra pessoa já vai entender o que a frase está querendo dizer e que palavra é essa que está faltando. Vamos à tirinha. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Na segunda imagem do quadrinho, notamos o uso da elipse. Depois, ele começou a comer sanduíches entre as refeições. Ok? Depois,
a comer sanduíches entre as refeições. Quer dizer, não precisou colocar o começou, né? Não colocou de novo aí, ok? Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo aí, a mim me parece que isso está errado. Parece-me que isto está errado, né? Mas aqui usou a repetição da palavra aí, a mim me parece. Isso é pleonasmo. E aí tem vários exemplos de pleonasmo para que vocês entendam bem como que é. Subir para cima, né? Subir já está indicando que é para cima. Descer para baixo. Descer já desce, gente. Não precisa falar que é para baixo. Mas essas expressões, elas são, na verdade, são figuras de linguagem, pleonasmo, que é permitido na língua portuguesa. A gente, às vezes, até corrige a pessoa. Ah, falou subir para cima, descer para baixo. Tá errado? Não, tá errado. A pessoa usou pleonasmo, uma figura de linguagem. É entrar para dentro, sair para fora, encarar de frente, ver com os olhos, multidão de pessoas, tudo isso é pleonasmo, né? Não tá errado, não. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível! Ela não seria capaz. Então o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Na tirinha acima, o saia para fora é um pleonasmo, uma vez que o verbo sair já significa para fora. Ok. E assim nós terminamos aí as figuras, né, de linguagem. Eu gostaria que vocês não ficassem apavorados com esses nomezinhos, com nada disso, porque eu não vou cobrar assim essa matéria de forma tão rígida. Eu só gostaria que vocês fizessem a atividade, olhando aí a matéria, verificando e façam os exercícios com atenção. Creio que vocês vão conseguir. Bye, bye.